Café da terceira fase. Eu sou a professora Selma e na nossa aula de língua portuguesa de hoje nós vamos falar sobre o gênero textual entrevista. A entrevista, ela é um gênero textual oral. A entrevista é marcada pela interação entre duas pessoas, o entrevistador e o entrevistado ou os entrevistados, porque um entrevistador pode entrevistar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, uma entrevista, por exemplo, se for com um grupo de pessoas, com um grupo de cantores, aí uma pessoa só que faz as perguntas é o entrevistador e as pessoas que respondem são os entrevistados. Características da entrevista. A entrevista, ela pode ser para informar, pode fazer perguntas para a pessoa informar, o entrevistado pode dar a resposta que são informações ou opiniões. O entrevistado precisa estar presente e o entrevistador também. Pode ser presencial no mesmo espaço físico, na mesma sala, no mesmo ambiente, ou online. Então, você pode fazer uma entrevista por telefone, ou via chamada de vídeo, ou presencial. A linguagem da entrevista é sempre oral e dialogando. Uma pessoa, o entrevistador fala, o entrevistado responde, e eles ficam conversando e alternando as falas. Na entrevista, podemos observar o uso do discurso direto. Reproduz a fala de quem está falando. É escrita tal qual a pessoa falou, a fala do entrevistado. A fala do entrevistado é reproduzida tal qual ele falou. E ele pode falar coisas subjetivas nas respostas dele. E na entrevista a gente percebe também que é uma mistura de linguagem formal e informal. Quando a gente vai fazer uma entrevista, precisa preparar antes, pensar, escolher o tema, para saber o que você vai perguntar ao entrevistado. Você precisa pesquisar sobre o entrevistado, para conhecê-lo e para saber quais perguntas você vai fazer para ele, qual tema seria adequado para aquele entrevistado responder. Após a escolha do tema, você vai elaborar o roteiro. O roteiro é que perguntas você fará de acordo com o tema que você escolheu. Então, nesse roteiro, após a preparação do roteiro, você deve fazer uma introdução com um resumo sobre o entrevistado, que é para, antes de iniciar a entrevista, você já apresenta o resumo da vida dele, e você diz que vai entrevistar tal pessoa, diz a profissão dele, o que ele faz. Faz uma apresentação na introdução, antes de iniciar a entrevista, você faz uma introdução apresentando o entrevistado. O entrevistador faz a introdução apresentando o entrevistado. Você pode também colocar um título na entrevista. Nós vamos analisar um trecho de uma entrevista com o cineasta Fernando Meirelles.
que nós já estudamos o texto dele. Lá no material de vocês tem um texto dele. Fernando Meirelles anda tão envolvido com a crise do clima que tem sido chamado de ambientalista. Um dos sócios da produtora O2 Filmes, o cineasta se prepara para rodar o seu próximo longa-metragem. Fernando, como tem sido a sua vida de cineasta durante a pandemia? Na verdade, eu tinha programado o ano passado de ficar um tempo em casa mesmo, porque eu ia escrever o roteiro de um filme que eu vou fazer para a Netflix agora. Então, eu acabei no primeiro semestre, eu fiz o que eu deveria fazer mesmo, não mudou muito. Mas aí eu deveria ter começado a viajar para fazer esse filme, e aí então eu estou agora há uns 6, 7 meses esperando essa vacina. Com isso também, como a gente sabia que não daria para sair filmando, o roteiro atrasou, a gente acabou acabando o roteiro agora. Mas agora eu vou começar a ficar ansioso. Eu já tenho o roteiro e eu estou só esperando essa vacina. Enquanto isso, eu fiz algumas publicidades, só para filmar. Eu gosto muito de set e tal. Então, andei filmando um pouquinho. Um set diferente, né, Fernando? Cheio de protocolo. Como é que foi esses bastidores aí? Eu filmei agora, domingo passado, na Faria Lima, e eram dois comerciais externos. Mas você chega, temperatura, o cara faz um teste, a gente já faz um teste 2 dias antes, a equipe inteira, e no dia a gente faz aquele teste de nariz. No dia faz mais um teste também, um que sai em 2 minutos, que é mais falho. E aí todos, né, máscara, trocam a máscara a cada 3 horas, gel, aquela coisa toda. Evidentemente os filmes não podem ter aglomeração. Mas a turma está filmando, né? Fora do Brasil, todo mundo voltou a filmar com esses protocolos todos. E a O2 também voltou a filmar. A gente está fazendo uma série chamada Segunda Chamada para Globo, já está rodando, preparando Irmandade. Terminamos de rodar uma série chamada Manhãs de Setembro com a Lineker. A gente parou um tempo, mas aí não dá para ficar mais tempo parado. Porque tem toda uma indústria, né? Pessoas que dependem disso, né? Figurinista, maquiador, atores. Então, estamos indo com segurança, mas estamos indo. Agora, como é que você vê o futuro do cinema frente a esse avanço do serviço de streaming? Eu acho que o cinema passa por aí. A gente olhar os filmes que estão concorrendo ao Oscar desse ano, por exemplo, né, que é meio a ponta de lança da indústria, né, um cinema mais comercial, de mais penetração, as plataformas desse ano estão dando bom. Ano passado já tinha muitos filmes de plataforma, esse ano as plataformas estão dando bom. Né? Os principais filmes aí que estão sendo cotados para premiação e tal são de plataforma. Os estúdios praticamente desapareceram. Né? E se não desapareceram, mas deram uma bela encolhida. Você está vendo muita coisa? Você tem apostas? Eu estou vendo muito, Kiko. Porque eu sou membro da academia. Então, e agora a academia tem um sistema. Antes eles ficavam te mandando DVD para você assistir e tal. Agora a academia, né, faz o Oscar. Eles têm um site e tem 190 filmes disponíveis. Toda noite eu assisto um filme. Cara, então, no último mês eu assisti 30 filmes. Eu tenho até listinha, eu estou até anotando, porque é tanta coisa para ver o que eu já vi, o que eu não vi. Eu entro nos sites da Variety, por exemplo. Os americanos têm essa indústria de Oscar Prediction, né, que são os filmes mais quentes, assim. Então eu peguei um pouquinho para saber o que assistir, eu peguei um pouquinho essas indicações dessas publicações e ataquei, cara. Eu assisti muita coisa boa, coisas não tão boas, mas vi muito filme muito legal. Alguma aposta, assim, para ser o grande premiado da noite? Aqui onde eu anoto, que eu vi, eu estou até anotando os que eu candidatos a dar um voto bom. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu fui anotando os filmes para ver o que eu ia assistir, daí quando eu assisto, eu marco com um xizinho nos que eu acho que são candidatos a meu voto. Né? É legal fazer isso, cara. Eu nunca tinha assistido tanto filme de um jeito tão organizado assim. Os que eu anotei aqui como possível. A gente tem que votar em 5 filmes. Os que eu pus aqui tem um mexicano, chama I'm No Longer Here. Passou esse filme aqui, qual chama no Brasil? Um cara que dança, é muito bom, cúmbia. La Chorona.
Foi na Guatemala, gostei Falamos demais. super bem desse Um filme chamado Assistente, também, que eu achei interessante. É um pouco a história do Harvey Weinstein, de assédio. Só que eles contam a história inteira do ponto de vista da assistente, que fica na sala de entrada do Harvey. Não fala que é o Harvey, mas é um escritório parecido com o que era Miramax, e nunca aparece o abusador. Assim, conhece, assim, vê como a coisa toda funciona através de um assistente. É muito legal. Isso aí talvez ganhe meu voto. I was worried for the school. And they were just like laughing about it. Vamos voltar para os seus projetos. Você pode adiantar alguma coisa desses longas que você está preparando para a Netflix? Eu já te adiantei, né? Você pode ir lá no seu arquivo e pegar a nossa última entrevista. Era um filme sobre crise do clima para adolescentes. Braulio Mantovani está escrevendo, junto comigo, na verdade, dessa vez eu estou junto na parceria do e a gente vai filmar em muitos lugares do mundo, muitas partes do mundo. Por que você abraçou essa causa com tanta força, com tanta... A crise do clima? É porque o mundo vai acabar. Essa é a única coisa que importa hoje. Se a gente não abraçar, se a gente não pensar nisso, não terá futuro. Cara. Eu tenho 4 netos, Kiko, e não haverá futuro. E tem gente que ainda acha que isso é só uma causa, é mais um assunto. Isso agora, isso nós estamos em 2021. 2028, cara, não tem outro assunto, não tem outro tema. A gente tem que realmente focar nisso. Agora, a maior parte das pessoas ainda acha que mas se ficar um pouquinho mais quente, eu ponho ar-condicionado. Não entende. Então, esse meu filme é um filme feito para adolescentes, feito para as pessoas que vão se ferrar, né, que não vão ter um filme. Mas cair a ficha, gente. Ou você se engaja nesse movimento, e pressiona, e para de eleger os caras do nosso governo que negam isso, né, que é estúpido, atroz, mas eleger pessoas que sabem. Isso é importante, que isso é fundamental, e que façam leis, que mudem a matriz energética. Não, tem que me parar. Se você não me vergar, cara, eu vou ficar aqui 2 horas, como eu te falei, trabalhando nesse tema desde faz anos. Você está mais orgulhoso das árvores que você plantou do que dos filmes que você fez, né? Para o futuro, assim, o meu legado, minhas árvores, meus filmes vão ser esquecidos, né? Claro, daqui 30, 40 anos ninguém sabe que eu existi, né? Pouca gente sabe quem é Humberto Mauro, quem é, né? Acabou, né? Os caras. Então eu sou esquecido, mas as minhas árvores estão lá. Eu planto jequitibá, que dura 400 anos. Plantei agora uma piscina lá, fazendo do lado, plantei um baobá, cara, que pode durar 1.200 anos. Esse é meu legado. Fernando, muito obrigado pela entrevista. Valeu. Como vocês puderam observar, essa entrevista foi realizada online, porque ela foi realizada já agora em 2021, no período da pandemia. Então, o entrevistador estava em um espaço, provavelmente na casa dele, e o entrevistado em outro espaço, e provavelmente também na casa dele. Então, eles se encontravam em espaços diferentes e alternavam as falas. Um falava, depois outro falava, o entrevistador perguntava, o entrevistado respondia, eles dialogavam, a linguagem não era tão formal, vocês puderam perceber? Esse é o gênero entrevista que vamos estudar nessa unidade. Por hoje é só e muito obrigada pela atenção.